Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de julho. Ministra Rosa Weber pede informações em processo sobre aumento do fundo eleitoral. No exercício da presidência do STF, a ministra concedeu prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados se manifestem. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski encaminha para a Procuradoria-Geral da República informações da defesa do ex-presidente Lula de que força-tarefa da Lava Jato no Paraná teria negociado compra de programa israelense de espionagem. Justiça do Rio de Janeiro anula a eleição da CBF e nomeia presidente do Flamengo e da Federação Paulista como interventores. Ministro aposentado do STF, Carlos Veloso, afirma que defender voto impresso indica desconhecimento sobre o sistema eleitoral. A ministra Rosa Weber, no exercício da presidência no Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Congresso Nacional sobre ampliação de recursos do fundo eleitoral para cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Tramitam na Corte 2 mandados de segurança em que partidos políticos questionam a medida. A ministra Rosa Weber solicitou informações à mesa diretora do Congresso Nacional e aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no prazo de 10 dias sobre o aumento no valor do fundo eleitoral, que passou para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O aumento foi aprovado pelo Parlamento no último dia 15, tendo em vista que as ações questionam o procedimento legislativo da votação que aprovou o valor. A ministra determinou a notificação das autoridades para que prestem informações. Depois, o processo será encaminhado ao relator, o ministro Nunes Marques. Rosa Weber solicitou ainda que a União seja certificada para que, se assim desejar, ingresse nas ações. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, encaminhou uma petição do ex-presidente Lula à Procuradoria-Geral da República com um novo lote de mensagens que teria sido hackeadas da extinta força-tarefa da Lava Jato. A defesa do petista afirma que os procuradores teriam negociado a contratação de programas de espionagem como o Pegasus, desenvolvido por uma empresa israelense. A petição do ex-presidente Lula cita que o programa Pegasus, segundo investigação de um consórcio de veículos de imprensa, foi usado para monitorar políticos, jornalistas, ativistas, empresários e advogados ao redor do mundo e que o programa invade celulares para acessar informações em tempo real. De acordo com a defesa do ex-presidente, as mensagens, áudios e documentos obtidos na Operação Spoofing, que prendeu hackers, mostram que os procuradores da extinta Lava Jato negociaram a contratação de softwares de espionagem como o Pegasus e que o material evidencia a existência de atos processuais clandestinos e ilegais. O ministro Ricardo Lewandowski encaminhou a petição ao Procurador-Geral da República e à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal para as medidas cabíveis. Em nota, os procuradores disseram que é falsa a afirmação feita pela defesa do ex-presidente Lula de que a Força-Tarefa teria negociado a compra do sistema Pegasus e que a Força-Tarefa jamais negociou a aquisição de qualquer equipamento e nem tinha atribuição para isso. Os procuradores afirmaram ainda que todos os sistemas foram adquiridos pela administração do Ministério Público e passaram por procedimentos formais de aquisição para garantir o atendimento das exigências legais. O Superior Tribunal de Justiça negou liminar para suspender o registro de falta grave de um preso apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do preso, que pediu o reconhecimento da prescrição de falta grave e a alteração da database para a progressão de regime penal. Sandro Silva Rabelo é apontado como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso. Ele cumpre pena de 205 anos e 9 meses de prisão em penitenciária federal. De acordo com o processo, em março de 2017, Sandro teria desacatado agentes penitenciários. Um processo administrativo disciplinar concluiu ter cometido falta de natureza grave, não obedecer aos agentes ou desrespeitá-los. O juiz de primeiro grau reconheceu a falta grave e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou a alegação de prescrição e confirmou a decisão.
Por meio de um habeas corpus impetrado no STJ, a defesa de Sandro alegou que o juízo da execução penal não teria homologado o processo administrativo. Pediu liminarmente e no mérito que fosse cassado o acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, desconstituída a decisão de primeiro grau, reconhecida a prescrição da falta grave e retificado o cálculo de liquidação de penas. Para o ministro Jorge Mussi, como não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido de liminar durante as férias dos ministros e pelo fato de o pedido de liminar se confundir com o mérito do habeas corpus, a análise do caso deve ficar para a 5ª turma, para análise mais profunda das alegações da defesa. O relator será o ministro João Otávio de Noronha. Ao indeferir o pedido de liminar, o ministro também abriu vista para parecer do Ministério Público Federal e determinou a solicitação de mais informações sobre o caso ao TJMT. O ministro Jorge Mussi também negou a revogação de ordem de prisão de condenados por estelionato contra idosos que estão foragidos. Em primeira instância, um homem e uma mulher foram condenados pela Justiça de São Paulo a cumprir em regime inicial fechado pena de 12 anos de reclusão pela prática dos crimes de organização criminosa e estelionato por 4 vezes, sem direito de recorrer em liberdade. Os supostos integrantes do grupo estão foragidos. Segundo os autos, os integrantes da organização criminosa ligavam para as vítimas em nome de uma instituição financeira e informavam que o cartão havia sido clonado ou que foi detectada fraude em conta. A partir daí, orientavam os idosos a entregar cartões e senhas para um funcionário que iria até a casa deles. De posse dos cartões e das informações, realizavam saques e operações financeiras, causando prejuízos às vítimas. A defesa pediu liminarmente a revogação da ordem de prisão para que eles possam aguardar em liberdade, alegando que os dois são réus primários e teriam residência fixa e trabalho lícito. No entanto, para o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não se verifica no caso flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido de liminar em regime de plantão. Ainda segundo o ministro, como o habeas corpus se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ao indeferir o pedido de liminar em habeas corpus, Jorge Mussi abriu vista para parecer do Ministério Público Federal e solicitou mais informações ao Tribunal Paulista. O mérito do pedido será analisado em momento posterior, sob a relatoria do ministro Félix Fischer, integrante da 5ª turma do STJ. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cassou decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve o bloqueio de recursos do Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo para o pagamento de créditos referentes a uma ação trabalhista. Em reclamação apresentada pelo governo capixaba, o relator verificou ter sido desrespeitado o precedente do STF, que veda o bloqueio de recursos destinados exclusivamente à aplicação na área de saúde. Moraes destacou que o governo do estado comprovou que as contas bloqueadas estão vinculadas a contrato de gestão firmado com uma associação beneficente de assistência social e hospitalar, ProSaúde, entidade que atua na gestão de serviços de administração hospitalar, o que torna indevido o bloqueio de créditos efetuados pela Justiça Trabalhista. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal instaura inquérito civil para apurar suposto desvio de vacinas em Roraima. A gente volta já. Eu posso citar 2 aspectos importantes da Constituição Federal de 1988. Primeiro são as relações sociais, depois de um período de ditadura militar, e o segundo são as relações de trabalho e emprego entre trabalhadores urbanos e rurais, colocando eles em estado de equivalência. Esses 2 itens, para nós, são os que garantem maior importância da Constituição Federal. A Justiça do Rio de Janeiro anulou a eleição da CBF realizada em 2018, que elegeu Rogério Caboclo como presidente da Confederação. No momento, o dirigente já está suspenso do cargo por 30 dias, mas em outro caso, que envolve denúncias de assédio sexual e moral. Na decisão de hoje, o juiz Mário Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, atendeu a pedido do Ministério Público, que questionou mudanças nas regras de votação antes do pleito.
O magistrado nomeou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, como interventores na CBF. Caso aceite a indicação, a dupla será responsável por convocar e coordenar novas eleições no prazo de 30 dias. Nenhum dos dois vai poder concorrer à presidência. Ainda cabe recurso da decisão. O Ministério Público Federal em Roraima abriu inquérito civil para apurar suspeita de desvio de vacinas contra a Covid-19 destinadas à Operação Acolhida. De acordo com a representação endereçada ao Ministério Público de Roraima, os imunizantes teriam sido retirados da força-tarefa voltado ao atendimento de refugiados venezuelanos no estado para ação de imunização nas dependências do Fórum Criminal, ministro Evandro Lins e Silva, do Tribunal de Justiça de Roraima. O fato foi relatado ao Ministério Público no dia 20 de julho e as análises preliminares já contam com informações adicionais do Tribunal de Justiça do estado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, após a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a chamada incapacidade absoluta só se aplica a menores de 16 anos. Na ação que deu origem ao recurso, o juízo acolheu o pedido de interdição, indicou o curador especial e declarou o idoso absolutamente incapaz. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a declaração de incapacidade relativa resultaria em falta de proteção jurídica para o interditado. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso especial e reformaram o acórdão do Tribunal Paulista. E entenderam que, a partir da Lei 13.146 de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil. O ministro relator Marco Aurélio Belize explicou que o objetivo do Estatuto é assegurar e promover a inclusão social das pessoas com deficiência física ou psíquica e garantir o exercício da capacidade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, o ministro ressaltou que a curatela deve afetar tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não abrangendo todos os atos da vida civil, tais como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. A Advocacia Geral da União impediu na Justiça o pagamento indevido de mais de 71 milhões de reais em indenização por suposta desapropriação indireta de uma área em uma ilha no Parque Nacional de Superagui, no estado do Paraná. Localizado no litoral norte paranaense, o Parque Nacional foi criado em 1989 pelo Decreto 97.688 para proteger espécies nativas como o mico-leão da cara preta e o papagaio da cara roxa. A região, com quase 70 mil hectares, abriga ecossistemas como a Mata Atlântica, manguezais e restingas. O parque foi alvo de uma ação com um pedido de indenização ajuizada em 1997 por particular que alegava ter direito ao valor milionário de mais de 71 milhões de reais. Essa quantia, segundo os autores, seria em virtude dos prejuízos econômicos com a suposta desapropriação indireta do imóvel de 490 hectares na área localizada na ilha. Após o indeferimento do pedido em primeiro grau, os particulares recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas a AGU afirmou que a indenização não era devida, já que a autora não possuía um título de domínio válido. A PGF ela demonstra que a autora não possui uma cadeia sucessória válida. Isso significa que ela não tem um título de domínio válido. Também demonstramos no processo que a autora nunca exerceu posse desta fazenda que ela diz que seria de sua propriedade, né? Se destacou que a propriedade da área era pública por várias razões, né? Mas a principal delas é porque a área ela é uma ilha oceânica. A área onde está o Parque Nacional do Superagui, ela é circundada por águas oceânicas. Então, por isso, faz com que ela seja de propriedade da União. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acatou os argumentos da AGU e negou o pedido de indenização. Em Mato Grosso, o curso preparatório para adoção, que antes era somente presencial, ganhou um novo formato, o virtual. Veja como isso tem sido importante na vida dos pretendentes à adoção.
Adotar é mais do que uma escolha, é um ato de amor. E a preparação para esse momento que tantos pais e mães do coração esperam faz parte do processo de adoção. Mato Grosso conta atualmente com 55 crianças aptas à adoção. E para que elas possam realizar o grande sonho de ter um novo lar, uma família, os pretendentes à adoção têm que fazer o curso preparatório. E a pandemia não é empecilho para quem tanto deseja encontrar o filho. Vinícius e o marido, João, fazem o curso de forma virtual. Com esse curso da Ampara, a gente teve uma amplitude do que é a adoção, né? Tirou muitas dúvidas, auxiliou bastante a esclarecer algumas coisas que a gente não sabia sobre adoção, e aí a gente acabou aprendendo. Então hoje a gente está mais preparado ainda para adotar do que antes. Giovana e Eduardo pensam em adotar 2 crianças. O casal, que mora no interior de Mato Grosso, já passou pelo curso online. Além de tirar as dúvidas para nós, facilitou muito por fazer através de uma plataforma virtual, porque a gente está a quase 500 quilômetros, né, da capital. E para nós ia ficar difícil esse deslocamento para fazer o curso presencial. Então, assim, abriu um leque de oportunidades. O curso para adoção online é uma parceria entre o Judiciário de Mato Grosso e a Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara. Esse ano o Tribunal de Justiça ampliou a nossa parceria e nos permitiu abrir para o Estado do Mato Grosso esse curso, a possibilidade de todos os pretendentes do Estado realizarem o curso de forma remota. Para isso, o pretendente que deseja adotar pode procurar o site da Ampara e fazer a sua pré-inscrição e aguardar a próxima turma. Os grupos de apoio à adoção auxiliam muito com as experiências dos pais que já passaram por esse momento, por essa experiência. Isso facilita muito para os novos pais, para os pretendentes, entender como é que é a reação da criança, entender o que eles podem sentir e lidar com a situação de forma mais fácil. Então, ele é muito importante, ele nos auxilia muito. E no próximo bloco, o podcast Supremo na Semana traz entrevista com o ministro aposentado da Corte, Carlos Veloso. Voltamos em instantes. O artigo 4º da Constituição de 88 introduz ineditamente os princípios a reger o Brasil no âmbito internacional. Nele estão preocupações do passado, como a independência nacional ou a vocação pacifista da nossa República. Mas a isso se soma uma vocação cosmopolita, multilateralista e humanista, com a prevalência dos direitos humanos, repúdio ao racismo e a ênfase à cooperação internacional para o progresso da humanidade. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, em entrevista ao podcast Supremo na Semana, vinculado no último sábado, disse que defender o voto impresso indica desconhecimento sobre o sistema eleitoral brasileiro. O ministro aposentado do STF, Carlos Veloso, ocupou a presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, quando as urnas eletrônicas foram idealizadas. Essa foto mostra Veloso testando um protótipo da urna. No podcast Supremo na Semana, afirmou que defender o retorno do voto impresso demonstra falta de conhecimento sobre o sistema. Há 25 anos que a urna eletrônica é utilizada, sem indício ou evidência de fraude, sem nenhum indício sério de ocorrência de fraude. De maneira que eu penso que há um desconhecimento por parte de muitos, e esse desconhecimento pode gerar apoio a esse anúncio de voto impresso que não traz nenhum benefício. Ao ser questionado sobre a narrativa de que existe fraude no processo eleitoral e que por isso o Brasil precisa do voto impresso, Veloso disse que essa é uma retórica política atrasada. Parlamentares precisam tomar conhecimento do que é o processo eleitoral, do como ele se desenvolve. É, na verdade, um dos melhores processos em matéria eleitoral do mundo.
E a justiça eleitoral, ela foi criada no Brasil justamente para resolver o problema, para tornar cada vez mais legítima, portanto, a democracia que praticamos, que é a democracia representativa, na qual o titular do poder, o povo, manda através de representantes. Carlos Veloso considerou positivo os esforços do TSE para explicar o funcionamento do sistema eletrônico e os mecanismos existentes de auditagem. E a partir de hoje vamos destacar alguns dos processos que estão na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal para esse segundo semestre. A nossa consultora jurídica Karina Zucolotto fala sobre 3 julgamentos previstos para o mês de agosto. Olá, boa noite. Considerando que na próxima semana serão retomados os julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos falar durante toda essa semana dos possíveis julgamentos que poderão ser realizados neste segundo semestre de 2021 pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na pauta de agosto está previsto o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão da relatoria do ministro Luiz Fux, em que se discute se estaria havendo ou não uma omissão constitucional legislativa do Congresso Nacional em editar uma lei que regulamente a representação proporcional de estados e do Distrito Federal junto à Câmara dos Deputados. Na pauta de agosto ainda, previsto para julgamento 3 ações penais propostas contra o ex-deputado federal André Moura, do estado de Sergipe, que é acusado de improbidade administrativa. Ele foi prefeito de um município do estado de Sergipe por 2 mandatos, entre 1997 até 2004, e mesmo depois de ter se afastado da prefeitura, terminados seus mandatos, ele ainda continuou usufruindo de bens e serviços da prefeitura. O relator, nesse caso, é o ministro Gilmar Mendes. E ainda no mês de agosto, é possível o julgamento de um recurso extraordinário em que se discute se é possível a propositura pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina de uma ação de reintegração de posse de uma área que foi, por decisão administrativa, considerada como terras tradicionalmente ocupadas por índios e que se encontra dentro de uma reserva ecológica no estado de Santa Catarina. Neste caso das terras indígenas, o relator é o ministro Edson Fachin. Outros destaques e possíveis julgamentos para este segundo semestre de 2021, você continua conferindo aqui na TV Justiça, amanhã no Jornal da Justiça. Eu te espero. O perfil do Tribunal Superior Eleitoral no TikTok já tem mais de 30 mil inscritos. Com uma linguagem divertida, o TSE passa informações importantes e ainda desmente notícias falsas. No dia 2 de outubro de 2020, o TSE realizava uma live no YouTube para anunciar a chegada em outra plataforma, o TikTok. Aí você pode pensar, bom, mas o que o Tribunal Superior Eleitoral foi fazer num ambiente virtual de vídeos curtos, dancinhas, dublagens, vídeos de humor? Pois é, o TSE entrou para o TikTok para se aproximar dos jovens, usando a linguagem da plataforma para passar informações importantes, esclarecer notícias falsas e, por que não, divertir um pouco também. Para a estreia, até o presidente do TSE participou. Hoje é a estreia do TSE no TikTok e eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens. O futuro é aquilo que a gente faz. Não deixe ninguém decidir o seu futuro por você. O país, o Brasil, terá a cara de quem comparecer para votar e o seu voto tem poder. No lugar da câmera, o celular. A linguagem bem informal e sempre entrando naquilo que é tendência dentro da plataforma, como paródias, challenges, que são os desafios que todo mundo participa, e, é claro, as dublagens. E olha, a gente está ficando bom nisso. Com cerca de 9 meses, o perfil @TSEJus já tem mais de 30 mil inscritos e muita gente alcançada. Só esse vídeo ensinando o passo a passo da votação com o protocolo sanitário contra a Covid-19 foi visto mais de 1.200.000 vezes. Isso mostra que o TikTok é uma excelente ferramenta para divertir e informar. Fique a 1 metro da mesa. Mostre o documento ao mesário à distância, hein? Não te identificou? Dê 2 passos para trás e tire a máscara. O sucesso da página foi notícia em telejornais, na internet, e vale lembrar que a Justiça Eleitoral não está representada no TikTok apenas pelo TSE. Tribunais regionais eleitorais também fizeram perfis oficiais e seguem orientando o público mais jovem de forma leve, dinâmica e divertida. E você, já segue o perfil @TSEJus? Estamos te esperando lá.
Bom, tudo começou quando eu vi minha amiga fazendo TikTok, eu falei, vou baixar também, mas vou baixar só pra ficar assistindo o vídeo dos outros. E hoje eu não consigo mais parar de usar, não consigo mais parar de fazer. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.